Olá e sejam bem-vindos de novo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi, por fim, dar uma pausa dos casos e falar de uma coisa diferente, mas não muito diferente, no entanto. Decidi falar-vos de 10 filmes baseados em crimes reais. Acredito que alguns destes vocês conheçam, no entanto, acho que há muitos que vocês não conhecem, ou pelo menos conhecem e não sabiam que eram baseados em crimes verídicos. Há muitos aqui, alguns antigos, outros mais recentes, mas eu acho que vai ser uma boa dica para ver, sim, no final de tarde, agora nas férias, ou então no fim de semana também. Mesmo para quem não gosta de crime. Quem não gosta de crime, veja o filme pela arte que é, não é? Sempre dá para passar um bom bocado. Eu não fiz isto em ordem nenhuma, ok? Tenho aqui filmes que eu gosto mais, gosto menos. O primeiro é A Troca. A Troca é um filme de 2005, do Clint Eastwood, e conta com a participação da incrível Angelina Jolie. A Troca conta a história de um rapazinho, à volta dos 13 anos, que foi dar uma volta, já não sei bem fazer o que é, mas foi dar uma volta pela rua sozinho. E, claro, é esquisito, mas esta história passou-se nos anos 20, por isso acredito que não seja assim tão esquisito naquela época. E o menino simplesmente desapareceu. E então a mãe, ele vivia só com a mãe fez participação à polícia do desaparecimento do filho. A polícia abriu uma investigação, claro, e num dia liga-lhe e diz: Encontramos o seu filho. E ela: Oh meu Deus, que fixe, que bom! E ela vai ver o filho e não é um filho. É uma outra criança de 13 anos também, um outro rapazinho. E ela diz: Não, mas este não é o meu filho. E a polícia: Não, não, esse é o seu filho. Ela: Não, não, este não é o meu filho. Eu quero o meu filho. E o miúdo dizia que era a mãe. Ele ia abraçá-la e disse: Mãe! E ela tipo: eu estou num filme, num mundo paralelo. Mas o que acontece depois é a mãe que nunca descansa, sempre a dizer à polícia: Este não é o meu filho, eu tomo conta dele, mas eu quero saber onde está o meu filho, eu quero o meu filho. E o filme vai contar a história de uma mãe que não aceita que lhe tenham literalmente impingido uma criança que não é dela e que queiram, tipo, quase esconder ou fazer de conta que o filho dela, tipo, é aquele e é este, não há mais nenhum. O filme é incrível, a participação da Angelina Jolie como a mãe do miúdo também é incrível e foi baseado numa história verídica que aconteceu em 1930 em Winnerville, nos Estados Unidos. E esta vila depois mais tarde teve de mudar o nome, porque este caso, além de ter sido muito publicitado, o que aconteceu depois mais para o final do filme e para o final da história, eventualmente, foi horrível. Foi um caso tão horrível que tiveram de mudar o nome da vila, para vocês verem como foi toda esta história. Aconselho vivamente o filme, mesmo para quem não queira saber da história, mas o filme está incrível. Angelina Jolie, como mãe do miúdo, faz um papel brutal, brutal. Sem falar que passa-se assim nos anos 20, ou seja, é assim todo um vestuário diferente também. E aconselho vivamente, é um bom filme. O segundo filme é O Zodíaco, um filme de 2007 do realizador David Fincher, que é um dos meus realizadores favoritos. No Zodíaco, neste filme, entram atores super conhecidos, entre o Jake Gyllenhaal, entra o Mark Ruffalo, entra o Robert Downey Jr., entre imensos atores conhecidos, e é a história de um serial killer, que ninguém sabe quem é, que primeiramente começa só a matar casais, na década 60, 70, começa só a matar casais, e eventualmente depois começa a mandar cartas para a polícia e para os jornais. Ou só para a polícia ou só para os jornais. Já não me lembro. Mas eventualmente a polícia e os jornais ficam envolvidos nas cartas. E as cartas são muito polémicas porque são encriptadas. Ele criou este zodíaco, criou supostamente assim um código que acho que só não se conseguiu decifrar a última carta que ele enviou, porque de resto as cartas foram sendo decifradas ou por pessoal do jornal ou por pessoas do público em geral, porque eles publicavam as cartas na esperança que alguém as pudesse decifrar, porque essas cartas às vezes tinham pistas de quem ele ia matar a seguir ou quais eram as intenções dele.
O Zodíaco foi mesmo um serial killer conhecido, como eu disse, atuou em San Francisco, na Califórnia, nas décadas 60 e 70. Até aos dias de hoje não se sabe quem é o Zodíaco e não foi decifrada a última carta dele, por isso é um filme totalmente baseado no crime. Acho que a ideia está muito fiel, quer dizer, não digo tudo, mas está muito, muito fiel. E chama-se Zodíaco porque ele, isto é uma curiosidade, mas ele próprio intitulou-se como Zodíaco. Ele tinha assim um símbolo que parecia tipo a mira, sabem a mira quando fazem tiro ao alvo? Aquela bolinha com um ponto e tal, e com lá as linhas da arma, e ele assinou Zodíaco. E é por isso que se chama Zodíaco, mas é um filme super interessante e depois mais para o final tem partes mesmo verdadeiras do caso e do principal suspeito. O terceiro filme é o filme Psycho. Psycho é um filme de 1960 do realizador Alfred Hitchcock, também um dos meus realizadores favoritos. Psycho é um dos meus filmes favoritos de sempre e sei que muitos de vocês vão ficar reticentes em ver este filme porque é um filme a preto e branco, mas confiem, o filme é realmente muito bom e não fica nada atrás de filmes assim de terror psicológico de hoje em dia. É muito, muito bom. O filme Psycho conta a história de Norman Bates, que é um rapaz novito, lá para os seus 20, 30 anos talvez, que vive com a mãe e que tem com ela, eles têm a casa e depois têm um hotel, uma pousada, residência, não sei, assim na beira da estrada, no meio de ninhures, em que eles alugam quartos. E então depois, eventualmente, para lá uma senhora, ele fica todo interessado na senhora, tem várias conversas e tal, e depois uma coisa ali acontece no meio, mas ela é assim um pouco filhinho da mamãe, não é? Porque ainda mora com ela aos 20, 30 anos. Depois o filme tem assim uma volta, já quando vocês veem, tipo, na verdade, quão psycho é o homem, que horror, e é baseado mais ou menos numa história verídica, na história do Ed Gein, que pode não ser considerado um serial killer. Ed Gein começou os seus crimes em 1957 no estado do Wisconsin e foi conhecido pela parte horrenda dos seus crimes, que era nomeadamente quando a polícia fez a rusga em casa dele, encontraram partes do corpo de vítimas em casa dele a servirem como decoração. A parte da relação que ele tinha com a mãe também foi uma inspiração para o filme. E o Ed Gein também trabalhava como ajudante num cemitério, talvez, não sei. E depois isso tem a ver com uma parte que acontece mais para o final, que eu acho que também inspirou um bocadinho essa parte do Norman Bates. O Ed Gein serviu de inspiração de muitos filmes assim de terror psicológico e coisa. Inspirou também o filme Silêncio dos Inocentes, não o filme em si, mas uma personagem do filme, aquele personagem que raptava as raparigas e que tinha assim um fato em pele humana, porque o Ed Gein também tinha um fato em pele humana, ou seja, ele inspirou vários filmes. O Silêncio dos Inocentes foi uma parte, o Psycho, eu diria que em grande parte a parte psicológica do Ed Gein também está ali presente. E é um filme incrível. Não deixem de ver filmes do Hitchcock só porque são ou a preto e branco ou são muito antiquados. Hitchcock é brutal no terror. O quarto filme é um filme super recente. Eu acho que, se não ouviram, pelo menos ouviram falar, que é o Once Upon a Time in Hollywood, que é um filme do Quentin Tarantino. E foi um filme de 2019, ou seja, do ano passado. Eu fui vê-lo ao cinema. O filme está muito bom. Conta a história de dois atores, quer dizer, um ator e um duplo, em que eles basicamente têm é tipo o rumo que eles fazem em Hollywood, ou seja, os filmes que eles fazem, a pressão em serem bons atores, a pressão em arranjar trabalho, a pressão em manter um estado de vida acima da média, porque eles são atores de Hollywood, enfim. E depois uma história paralela a essa é a história de uma atriz recém assim, não digo recém-lançada, mas recém-posta assim na ribalta em Hollywood, e a história dela e assim mais social, não é? Tipo, os amigos em casa, a gravidez dela, tudo isso, porque eles são vizinhos. Depois percebe-se que eles são vizinhos e então esta história já não é assim em paralelo. A história em que se baseou este filme
Acho que toda a gente deve saber. Se não sabia antes de ver o filme, deve saber depois. Aconteceu em 1969, que foi o assassinato da Sharon Tate pela família Manson na sua casa. No filme, eu não vou contar, mas no filme a história é um bocadinho diferente. Eu gostei muito do filme. Eu acho que quem não conhecia a história verídica que deve ter ficado um bocadinho confuso, porque deve ter achado aquilo tipo, onde é que isto veio? Porque tem muita. Depois a parte final tem muita ação, tem muito pouco diálogo e muita ação. Então, até eu que conhecia a história, eu fiquei super surpreendida, porque não teve muito a ver, mas está incrível, adorei. E a história da Sharon Tate é realmente muito, muito triste. Neste filme entram atores super conhecidos: Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, you name it. Só atores conhecidos. E o filme está realmente muito bom. Convido a assistir, porque, além de tudo, é do Tarantino, não é? Quem gosta de Tarantino vai gostar deste certamente. E, além disso, ele diz que é o penúltimo filme que ele vai fazer ever, por isso. Aproveitem. O quinto filme é O Lobo de Wall Street. É um filme de 2013 de Martin Scorsese e conta a história de Jordan Belfort, que era um corretor da Bolsa de Valores de Wall Street, que começou a fazer umas maroscas, não é? Começou ali a fazer fraudes, começou a fazer lavagens de dinheiro, começou a fazer branqueamento de capitais, começou a fazer grandes crimes que não têm a ver com homicídios, mas não deixam de ser crimes. E o Lobo de Wall Street foi mesmo inspirado nas memórias deste Jordan Belfort, ou seja, é mesmo em primeira mão. Também conta com atores conhecidos. Leonardo DiCaprio faz Jordan Belfort, entra a Margot Robbie, entra também aquele que é muito conhecido, o Matthew McConaughey. E é muito bom, o filme está excelente, está muito bom, mas também, lá está, tem os seus altos e baixos, como teve a vida deste Jordan Belfort também, super interessante. O sexto filme, eu tenho a certeza que não vai ser para todos os gostos, no entanto, é o Chicago. O Chicago é um filme musical de 2002, do Rob Marshall, e eu adoro este filme, eu pessoalmente adoro. No entanto, eu não sabia que era baseado numa história verídica. As histórias verídicas que inspiraram este filme, que no início nem sequer era filme, era um musical da Broadway, já desde o final dos anos 20. Foram dois crimes acontecidos em 1924 por duas mulheres, Bella Annan e Belva Gardner. Estas mulheres inspiraram mais tarde os personagens do filme Chicago, Roxy Hart e Velma Kelly. As duas mataram os seus amantes, como no filme fica também muito presente essa coisa de bebidas, álcool, sexo, enfim. Uma delas matou o amante num carro, porque sim, porque ela queria deixar e queria voltar para a família, e a outra matou no quarto dela e posteriormente ligou ao marido a dizer que ele queria abusar dela. No entanto, tipo, o homem já estava todo nu, morto, todo nu, e ela também estava um pouco nua, né? E é engraçado porque quem viu o filme conhece o personagem do marido da Roxy Hart, que é um personagem super... deixa-me tanta pena, é tão triste, mas é tão fofinho. E o marido verdadeira da Bella Annan é exatamente igual. Porque acreditou na história toda. De que, sim, ele caiu no meu quarto assim de paraquedas. Coitado do inocente. Mas pronto. O filme de Chicago faz quase uma paródia, tem assim, não é bem uma paródia, mas quase, sobre os crimes cometidos por mulheres na década 20, por causa disto do jazz, da música, sexo e tal, e da impunidade com que estas mulheres depois saíam dos crimes por serem bonitas ou coitadinhas ou enfim. E estas duas que eu falei, histórias verídicas, também saíram impunes do crime. Por isso inspirou este musical da Broadway, que mais tarde virou filme. Chicago também é uma recomendação, caso queiram dar uma oportunidade aos musicais, porque este é um musical diferente, ok? Não é nenhuma Mamma Mia. O sétimo filme é o filme Fargo. Fargo é um filme de 1996 dos irmãos Coen,
Eu estive em dúvida em pôr este filme porque, embora tenha sido um pouco baseado numa história verídica, tem pouco dessa história aqui. A história de Fargo é de um homem que estava com problemas financeiros e então armadilhou o sequestro da própria mulher, com dois marginais que ele conhecia, para pedir o dinheiro do resgate ao sogro dele, ao pai da mulher, que era milionário. No entanto, a história verídica não foi bem assim. Este rapto, claro, depois corre mal. A história verídica não foi bem assim. Foi a história de um homem que matou a mulher por problemas financeiros e porque não queria mais o casamento. A história verdadeira foi da morte de Hella Crafts e do marido e assassino Richard Crafts. Aconteceu em 1986. Sim, eles não usaram grande coisa do crime verdadeiro, assim distorceram um bocado. Eu sei que deve ter sido assim uma inspiração muito pormenorizada. Os irmãos Coen disseram que ouviram o nome que deram ao assassino da Ella Crafts antes de saberem que era o marido dela, porque havia uma testemunha que tinha visto alguém com uma viatura e essa viatura era tipo um triturador de madeira, e então alguém saiu dessa viatura e atirou um corpo para o rio, e mais tarde vieram provas à tona que levavam a crer que esse corpo era da Hella Crafts, embora o corpo nunca tenha sido descoberto. Os irmãos Coen ouviram nos mídia o apelido que deram ao assassino antes de saberem que era o marido, que era o Wood Chip Killer, que quer dizer tipo o assassino do triturador de madeira, mais ou menos traduzido para português. Eles então inspiraram-se mais ou menos nisso, mas o filme está um bocado livre, não é? Uma interpretação muito livre e muito alternativa, que também é para entreter, mas Fargo em si é um filme super interessante, e também recomendo a verem. O oitavo filme é o Catch Me If You Can. Este filme é de 2002 e foi realizado pelo Steven Spielberg. É um filme, eu acho que também muito conhecido, embora já um bocadinho antiguinho, entre o Leonardo DiCaprio e o Tom Hanks. E é a história de um homem chamado Frank, que na década 60 era um homem que vivia de fraudes, basicamente. Ele, enquanto jovem ainda, começou a assumir profissões que ele não tinha, dizer que tinha estudos que não tinha, aptidões que não tinha, falsificou assinaturas, disse que tinha imensos nomes diferentes e safou-se sempre. Inclusive, ele conseguiu ser piloto na companhia aérea Pan Am, que era super conhecida, ou mais conhecida dos anos 60 nos Estados Unidos, e foi muito difícil a ser apanhado, daí o nome. Catch Me If You Can, apanha-me se puderes. E o Leonardo DiCaprio faz deste Frank, que era o tal homem fraudulento, e o Tom Hanks faz de agente da FBI, que andava sempre atrás dele, que sabia que havia uma pessoa que estava sempre a assinar testes falsos, com assinaturas falsas, pessoas que já não existiam, que já tinham morrido. O curioso caso deste homem, o Frank, que, como eu disse, foi baseado numa história verídica e aconteceu mesmo, é que quando ele foi apanhado, que foi muito, muito depois, o FBI convidou-o para os ajudar a encontrar outros falsificadores, porque ele era super bom naquilo que fazia. Então acho super engraçado, e o filme em si é muito fixe, tem muito, está mistério, tem um bocado de comédia também pelo meio, e recomendo vivamente. O nono filme é o I, Tonya, ou Eu, Tonya. É um filme de 2017, realizado pelo Steve Rogers. Este filme tem como participante principal a Margot Robbie, que se transformou completamente por este filme. Eu adorei o filme porque eu já conhecia a história, então o filme está incrivelmente fiel e ainda acrescentou coisas que eu não sabia. Tonya Harding era uma patinadora artística competitiva, ela ia mesmo para competições. O que aconteceu foi que em 1994, antes de umas competições nacionais nos Estados Unidos de patinagem artística, acho que a Tonya disse ao namorado, disse-lhe que estava com receio porque a sua principal opositora, que era uma patinadora chamada Nancy Kerrigan, ela estava com medo que fosse muito difícil para ela conseguir chegar ao pódio com ela na competição. E então nunca ficou muito claro se ela disse ou não. No entanto, o marido contratou tipo umas pessoas, uns homens,
Atacaram esta Nancy no joelho, bateram no joelho nas vésperas das competições nacionais de patinagem artística. A Nancy, acho que mesmo assim conseguiu competir e conseguiu ficar no segundo lugar. A Tónia só ficou em oitavo. No entanto, ela nunca foi presa por causa deste crime, porque lá está, nunca ficou muito provado se ela tinha incentivado ou não este ataque na Nancy. No entanto, ela foi banida completamente de alguma vez competir em patinagem artística no mundo inteiro, ou seja, foi um golpe porque o filme conta muito o amor que ela tem pela patinagem e como ela se sentia, tipo, uma posta de parte nesse mundo e como ela depois foi expulsa desse mundo por completo por uma coisa que se calhar ela nem sequer teve culpa. Mas o filme está muito interessante e como eu disse, a Margot Robbie teve uma mudança radical para fazer este filme e está um ótimo filme. Recomendo vivamente para quem conhece a história, para quem não conhece, o filme está altamente. O 10º e último filme é o Foxcatcher. Foxcatcher é um filme de 2014 e foi realizado pelo Bennett Meller. O Foxcatcher conta a história de um milionário chamado Dupont, que no filme é representado pelo Steve Carell, que novamente teve de entrar numa modificação total fisicamente. O Steve Carell é super conhecido na série do The Office, não é? Em termos de comédia, e ele aqui está. Parece que é comédia, mas não é. Vejam fotos do Steve Carell para este filme e vocês vão ver quão diferente ele está. Este milionário Dupont era um apaixonado por desporto e era filantropo e tinha, claro, muito dinheiro. E ele então conhece dois irmãos que eram competidores de luta livre, que eram o Mark e o David Schultz, que eram campeões até, não sei se nacionais, regionais, mas eram super conhecidos na área. E este Dupont oferece que para eles, ou primeiramente o Mark, entrar na equipa dele, que se chamava Foxcatcher, uma equipa de luta livre que fazia competições. E ele então em troca dava-lhe salário, dava-lhe estadia, dava-lhe, claro, os melhores treinamentos e tudo isso. O Mark acaba por aceitar, mas depois mais tarde ele substitui o Mark pelo David Schultz e eles tornam-se muito amigos, muito amigos. Aliás, ele vai viver lá para a propriedade, numa parte à parte, onde tem os treinos, onde tem tudo, e depois acontece uma reviravolta, porque este Dupont depois começa a dar assim uma de... não sei, eu acho que ele depois fica meio maluco, ou finge ser maluco, não sei, mas depois eventualmente acontece assim uma reviravolta, e é super interessante o filme, ok? O filme está muito bom, e depois a parte final choca mesmo qualquer um. Como eu disse, o Steve Carell faz o personagem, faz o papel de Dupont e entra também o Channing Tatum e o Mark Ruffalo como os irmãos Schultz. Este caso aconteceu em 1996. E pronto, espero que tenham gostado destas dicas. Eu hoje, como disse, decidi fazer um vídeo um pouco diferente. Se tiverem ideias de filmes, vídeos, tudo, deixem nos comentários. Não se esqueçam de dar o like e subscrever ao canal se ainda não estiverem. Por hoje é tudo e vemo-nos no próximo. Bye! Do Clint Eastwood e foi baseado numa história verídica. Não sei como é que diz esta merda. A vila depois mudou. Era um con artist, como é que isso se diz em português?